Já botei aqui para gravar. Pode Começou. começar, Bruninha. Tá bom. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruna, eu sou residente de hepatologia aqui da Escola Paulista e hoje eu vou apresentar um caso clínico. Bom, a paciente, a primeira consulta dela conosco aqui no ambulatório foi em 3 de dezembro de 2018. Ela é do sexo feminino, tem 24 anos. A idade dela de 24 anos era em 2018, quando ela passou pela consulta. Solteira, desempregada, era auxiliar administrativo e é natural e procedente de São Paulo. O motivo do encaminhamento foi uma icterícia a esclarecer. A história dela é que ela relatava que em dezembro de 2017 surgiram lesões bolhosas em plantas, né, dos pés, que evoluíram para o dorso de ambos os pés, associada a prurido. E em janeiro de 2018, iniciou um quadro de icterícia, prurido principalmente em região dorsal, colúria e fadiga intensa, além de amenorreia, perda ponderal em torno de 10 quilos em 2 meses, e em fevereiro chegou a ficar hospitalizado no Hospital Pedreira, mas que não se fechou nenhum diagnóstico para ela. E aí, após a alta, como não foi concluído nenhum diagnóstico, a paciente refere que persistiu com o quadro de flutuação da icterícia, além de episódios de gengivorragia. De antecedentes, ela nega qualquer tipo de antecedentes pessoais, não tem nenhuma comorbidade. De antecedente cirúrgico, ela foi submetida a uma amidalectomia quando era criança e tratamento dentário em 2018. E de hábitos de vida, ela negou todos. Negou tabagismo, etilismo, uso de drogas injetáveis, promiscuidade sexual, tatuagens, piercing, uso de AINE, chás, ervas e medicamento de uso contínuo. E de antecedentes familiares, tem uma tia materna que faleceu de câncer de tireoide, o avô materno de câncer de próstata e a avó materna de câncer de mama. No dia do exame físico, isso na consulta, tá? Ela tinha sinais vitais estáveis, sem nenhuma alteração, IMC de 23, estava em bom estado geral. O que tinha de alterado na ectoscopia é que ela estava hipocorada, 2 cruzes em 4, e estava ictérica, 1 cruz. Não tinha alteração nem aparelho cardiovascular nem respiratório, o abdômen também não tinha nenhuma alteração, e ela também não tinha nenhum estigma de doença hepática crônica. O próximo seria exame, eu paro agora. Vamos dar uma paradinha, né? Então, o quadro dela de icterícia começou em janeiro de 18. Isso. E essa consulta que você está contando para nós é em dezembro de 2018. Dezembro de 18. Então, tinha mais ou menos 1 ano de evolução. Isso. E ela ainda referia a icterícia. Icterícia flutuante e estava ictérica no exame físico. No exame físico. É isso? Isso. Então, vamos lá. Fernandinha, quer fazer algum comentário? Doutora Fernanda, hoje sou eu, né? A Fernanda saiu de novo, ela não conseguiu. Ótimo. Então, você mesmo, Lívia, o que você acha? Doutora, então, é uma paciente de 24 anos, né? Com quadro basicamente de icterícia, não tem. E perda ponderal, né? 10 quilos em 2 meses. Icterícia, colúria, fadiga e também tem quadro de amenorreia e prurido. Tá. Então, assim, primeiro a gente tem que saber... Boa noite, doutor. Primeiro a gente tem que saber se esse quadro dela de icterícia seria... assim, seria uma icterícia mais às custas de canalicular, por lesão hepatocelular. Então, sem exames, a gente fica sem saber direito qual é o caminho, né? Por exemplo, se ela, apesar de ser uma paciente jovem, mas por ser uma icterícia, perda de peso, icterícia flutuante, colúria, a gente poderia pensar numa coisa obstrutiva, de repente no anel, isso sem ter nenhum diagnóstico, né? Se for uma lesão, isso pensando numa lesão canalicular, pensando mais numa lesão mais hepatocelular, numa hepatite viral, pela idade, numa hepatite autoimune. Então, acho que primeiro
pediria os exames laboratoriais, ST, fosfatase alcalina e gama-GT, para a gente ver qual é o padrão de lesão dela. Bilirrubina direta e indireta, para a gente também saber se é essa... qual o aumento dessa bilirrubina total, se é a custo de quê? De bilirrubina direta ou indireta. A princípio, assim, e um ultrassom de abdômen também, para poder a gente ver se tem algum fator obstrutivo, alguma colesteropatia, que a gente veja alguma lesão, alguma massa, alguma coisa. No princípio, eu faria isso. Hemograma, né, para ver se tem alguma já alteração, plaquetas, enfim, anemia também, para justificar se o paciente fosse a custo de bilirrubina indireta. Então, primeiro eu pediria os exames gerais, hemograma, sódio potássio e creatinina, fosfatase alcalina STLT, gama-GT e um ultrassom de abdômen para a gente ver se tem algum fator obstrutivo também. Só um reparo no que você falou, Lívia, do ponto de vista propedêutico, a gente não tem muita dúvida que essa icterícia é às custas de bilirrubina direta, porque ela refere na história que ela tem colúria. É verdade, doutora, é verdade, tem colúria. Verdade. Então, essa dúvida aí eu acho até que a gente não tem, né? É verdade. E ela, colestase, acho que dá para a gente falar, porque ela tem prurido, né? Tem uma icterícia aí flutuante, mas tem prurido, então uma colestase acompanhando esse quadro ela tem. E essas lesões bolhosas, Bruna, elas sumiram assim rapidamente antes do quadro de ictérico aparecer? O que ela surgiu primeiro, doutora, pela história que eu vi no prontuário, foram essas lesões, para depois surgir a icterícia. E que até nas primeiras consultas tem relato, lá em 2018, de que ela estava presente essas lesões, mas que foi encaminhada para dermato para investigação, mas que tratou com medicação tópica e não tem relato de ter biopsiado, ter feito nada. Infelizmente, assim, não tem nenhuma foto. Nem característica nenhuma. Diagnóstico disso na época. Não. Tá. Bruna, ela chegou a tomar alguma medicação antes de abrir esse quadro? Boa noite, eu não dei boa noite. Não tem história não, Henrique. Ele falou, não tem, na primeira história de 2018, não tem nenhuma história, e ela negou o uso também de qualquer tipo de medicação, na anamnese, uso de chás, de ervas, de anti-inflamatório, qualquer coisa ela negou. É porque parecendo assim, não é uma história... Porque ela foi aparecer com a gente quase um ano depois, é isso, né? Ainda mantinha um quadro da icterícia, né? Exato. Então, acho que ela vem como icterícia flutuante, mas não sei se caracterizaria como um quadro de uma hepatite aguda, né? Num paciente que já está aí quase um ano com esse quadro. Ela tem histórico de tiroidite, alguma coisa assim, alguma doença autoimune? Não, nenhuma comorbidade ela tem, não usa nenhuma medicação, e na história familiar só tem história de neoplasia, não tem nenhuma história de doença autoimune. Dor abdominal ela não tinha, né, Bruno? Não tem relato. Tem alguma litíase que talvez obstruísse, algum microcálculo, não, né? Não. Então tá, eu acho que eu partilhei para os exames que nem a Lívia aí. Aninha, Qual é a colite? Poderia... desculpa. Não, doutora, desculpa eu. Doutora Ana. Você queria doutora falar... Maria Lúcia, querendo saber se... Tá sem áudio, doutora? Oi? Não, eu queria saber se você queria fazer algum comentário ou se você está só escutando. Doutora Lúcia, eu perdi um punhado, porque eu tive problema para entrar, um problema na minha máquina mesmo, então ficou tudo picado. Eu entrei e saí da reunião umas 3 vezes, eu perdi, assim, eu só estou vendo essa tela aí, que é uma moça que tinha lá uma história de umas lesões de pele, e depois teve um quadro de uma icterícia e prurido, mas sem dor, era isso? Isso. E qual que era a idade? 24 anos, doutora. Tá. Então, É uma esse menina. quadro arrastado aí de uma icterícia flutuante faz 1 ano. Chegou para a gente assim. Tá, ok. Alguém mais quer falar? Ou vamos para os exames? Boa noite, doutora.
Oi, Irã. Atenção dentro dessa história, primeiro em relação a esse tipo de lesão, lesão bolhosa, geralmente fica dentro de um espectro, aí se a gente classificando na dermatologia, o espectro dos pênfigos, né? E aparentemente algo que teve uma resolução, que bem, se ela não teve uma imunossupressão, alguma coisa do tipo, que foi por meio de medicamentosa, para regredir assim, me faz para o espectro das doenças imunomediadas. Outra coisa que me chama a atenção também é esse quadro de gengivorragia e, ao mesmo tempo, amenorreia, que parece que não cruza. Uma gengivorragia, um sangramento de mucosa, é um sinal da coagulação. Quando a gente vê cursar com a amenorreia, peraí, porque essa outra mucosa não sangra no período adequado. Então, eu acho que paciente em uma idade fértil, né? Mulher, para completar, se apresentando com um curso flutuante de icterícia, eu acho que dentro do espectro das doenças imunomediadas, eu acho que a gente correr atrás de procurar isso aí, a gente talvez seja um caminho inicial. Então, a sua suspeita maior é que seja uma hepatite autoimune, é isso? Eu coloco também dentro desse espectro. E o que mais? Olha, doutora, é outro tipo de doença que também me chama a atenção nessa faixa etária, apesar de não ser lesões bolhosas, mas sífilis é sempre uma doença que, quando eu vejo acometendo mais de um órgão, pele, e mais algum órgão, alguma víscera importante, é uma coisinha que eu deixo atrás aqui da orelha. Colangite esclerosante, não estou pensando muito para ela, apesar de homem ter uma prevalência maior. Colangite biliar primária também estou achando ela um tanto quanto precoce. Então, eu vou dentro do espectro da hepatite autoimune, mas sem deixar de lado ainda doença infecciosa e ainda outras doenças granulomatosas aí do espectro das vasculites. Eu acho que sífilis foi uma lembrança legal, né? Porque ela tem lesões aí plantares, evoluiu com quadro consumptivo, colestático, flutuante. Então, eu acho que foi uma boa lembrança sua, como diagnóstico diferencial. Só um pouco arrastado, né? Pelo que eu entendi, 1 ano já, né? Isso, a doutora começou o quadro em janeiro de 2018 e ela veio conosco em dezembro, a primeira consulta de 2018. Doutora Lúcia, boa noite. Desculpa que estou atrasado. Boa noite. Mas a senhora concorda com o Irã que a amenorreia não combina com gengivorragia, com hepatite autoimune? Eu não concordo, não. Então, a gente ia comentar isso aqui, né? Porque a amenorreia na hepatite autoimune é um achado muito frequente, né? E ele está mais relacionado às alterações hormonais que o quadro autoimune desencadeia. E a gengivorragia, é que eu acho que você estava pensando assim, se tivesse uma alteração aí de coagulação, ela deveria ter uma metrorragia e gengivorragia, né? Eu acho que talvez o seu raciocínio tenha sido Fui dentro desse raciocínio mesmo. A parte hormonal não foi uma coisa que eu entrei aí, não. É que doenças hepáticas crônicas cursam, em mulher, né? Cursam com amenorreia e a gente comumente vê que é um baita marcador, assim, de atividade de doença, de função e tal, e em hepatite autoimune é relativamente comum. Então, se a gente... eu vi aí que ela não tem estigma de doença hepática crônica, mas se eu pensar numa menina de 24 anos que está com uma icterícia arrastada e flutuante há 1 ano e entrou em amenorreia, casa muito bem a gente pensar, será que essa menina não tem uma hepatite autoimune, está fazendo uns flares de doença, deu uma piorada de função e a amenorreia é reflexo disso e, eventualmente, uma gengivorragia, né, é também reflexo disso, né? Aí faltou casar a lesão de pele aí. Mais algum comentário, gente, da história? Então, vamos em frente, Bruninha, para os exames.
Aí, esses são os primeiros exames, tá na ordem cronológica. Ela trouxe até de fevereiro, que foi próximo de quando ela abriu o quadro de icterícia. Então, ela tinha um AST de 559 para um limite de 34. O limite de todos esses anos é o mesmo, tá? De 34. A LT de 394 em fevereiro, com bilirrubina às custas de direta. Uma fosfatase que só tinha no dia 23, que era de 238. Uma gama de 406, um hemograma que tem uma plaquetopenia, que ela já apresenta, com função renal e eletrólitos normais. E um A, que eu nem marquei, mas com uma anemia, que depois, em setembro, começou a ficar hipomicro. Aí, além desses exames, é melhor comentar esses, né? Henrique, o que você achou? Então, doutora, ela tem uma lesão hepatocelular aí, né? Desde fevereiro, que foi progredindo e mantendo. Essa plaquetopenia não tinha esplenomegalia, né, Bruna? No exame físico não foi descrito. Plaquetopenia que talvez, não sei se tem uma hipertensão portal. Bilirrubina aumentada, as custas de direta, como a gente já tinha pensado mesmo, esse aumento de canadiculares. E tem essa anemia aí, que depois vai piorando, né, Bruna? Sim. Doutora, eu acho que ficaria aí talvez com uma lesão hepatocelular, com uma plaquetopenia interrogado, uma hipertensão portal, e essa hiperbilirrubinemia, fazendo esses flares mesmo, talvez uma hepatite autoimune. Acho que é isso. Eu partiria agora com exames de imagem para a gente ver talvez esse baço e também com perfil de autoanticorpos e sorologias virais. Sorologias virais, por mais que não pareça assim, mas né, sempre temos que descartar. E Bruna, tem exame dela de função, de síntese? Nesse primeiro momento não veio, doutora. Tá. Não tem. E é claro que a gente não tem estigma e não tem o baço descrito no exame físico. Isso. Mas facilmente a gente explica, se a gente sustentar essa nossa hipótese da autoimune, uma hepatite autoimune com flare, com menina ictérica, com a plaquetopenia refletindo um hiperesplenismo. Encaixa tudo, né? E aí, para complementar, foi solicitado os autoanticorpos e as sorologias virais. Ela veio com um FAN de 1 para 160, nuclear pontilhado fino e citoplasmático pontilhado reticulado. Tem um antimúsculo liso de 1 para 80, que não foi descrito o padrão. E um IgG de 4.671 para um limite de 1.600. Esses exames em setembro foram repetidos, todos esses exames foram externos, né, que ela só chegou para a gente em dezembro. E depois dessa que repetiu, veio tudo negativo. E de sorologias, ela tem todos negativos, anti-HIV, VDRL, vírus B, C e A, e é vacinada para hepatite B. E aí, Vivian, o que você achou desses autoanticorpos aí, desses exames? Doutora, acho que com esses exames dá para a gente pensar bem, né, em hepatite autoimune, mesmo assim, ela tem um IgG bem aumentado, 4.671, que fala a favor. Tem um FAN também. O antimusculo liso, eu esperava um pouco mais, mas também pode estar ajudando. Acho que, a princípio, o diagnóstico dela seria hepatite autoimune mesmo. A idade permite, a história é compatível, os laboratoriais também. E acho que indicaria biópsia hepática para ela, para a gente poder realmente avaliar e iniciar o tratamento, até para a gente ver também resposta. Mas acho que a princípio seria hepatite autoimune mesmo. Você fica preocupada com esse citoplasmático pontilhado reticulado? Ele é mais característico de a gente pensar num ACBP, mas assim, com relação à paciente, não tem muita relação com a história dela. A lesão dela é mais às custas de hepatocelular. Ela não tem idade que é compatível com a doença.
é mais mulher mais idosa. Então, eu não me animaria muito com esse citoplasmático pontilhado reticulado, não, doutora. Eu acho que ele não é específico, né, da presença do antimitocôndria, mas é alguma coisa para talvez a gente acompanhar ao longo do tempo, né? Ela fez um mitocôndria ali que está negativo, mas eu já comecei a duvidar desse perfil de setembro aí, né? Porque várias coisas que ela tinha positivo estão negativas, então eu não sei se é aquele que a gente faz lá com aquele laboratório, que é por ELISA, não é por imunofluorescência, mas esse exame de setembro está esquisito, porque não tem por que negativarem todos os autoanticorpos assim, com um período de 4 meses e muito menos em tratamento, né? Músculo liso, às vezes, até negativa com tratamento, mas não faz muito sentido. Enfim, alguma coisa para acompanhar, né? Eu também achei Para estranho ficar de olho, né? Mas até o FAN citoplasmático, eu não sei se também não deve ficar aí meio de observação, até porque ela tem história de prurido, de cansaço, de uma fosfatase alta, uma gama GD alta. Então, não sei, até para pensar em alguma coisa aí, uma sobreposição, acho que tem que ficar ali para observar esse citoplasmático aí. Sem dúvida, Cibele. E aqui mais um motivo para a gente ter uma biópsia, né? Porque é a biópsia que ajudaria a fazer um eventual diagnóstico de síndrome de sobreposição, né? Então, acho que você tem toda a razão. Vou seguir, tá? Bom, aí na primeira consulta, a nossa conduta foi já iniciar o corticoide para ela. Foi iniciado prednisona 60mg ao dia, além de solicitação de eletroforese de proteínas, IgG, prova de hemólise e cumbis direto, que o cumbis já veio esse resultado, que veio positivo, o cumbis direto dela. No retorno, a paciente apresentou melhora das aminotransferases, mas não teve ainda normalização, mantendo a alteração das canaliculares, além de persistência de anemia e plaquetopenia. Foi associada à azatioprina, mas mantendo o padrão colestático, e iniciado reposição de ferro com noripurum, e a paciente foi submetida à biópsia hepática. Então, a biópsia, pelo que consta no prontuário, foi realizada pós-tratamento, devido à não melhora dela, devido à persistência, apesar do tratamento iniciado, devido à persistência de alterações das canaliculares. Com relação à anemia, ela passou pela hemato e foi optado por fazer reposição de ferro com noripurum, é o que consta no prontuário. E aí, no tratamento, em 18 de dezembro de 2018, ela estava em uso de 60mg de prednisona, que foi quando começou a ter melhora das aminotransferases, mas ela sempre persistindo com a alteração das canaliculares. Em setembro, aqui é setembro de 2019, tá? Que eu errei. Em 20 de setembro de 2019, associou a PrED à ASA, e mesmo assim, ela persistia com a alteração das canaliculares, e depois deu uma redução, teve uma redução para 15mg da PrED, com 150 de ASA, e depois aumentou a PrED um pouco para 20, mantendo a ASA 150, mas ela mantendo sem melhora das canaliculares. E aí, então, devido a essa persistência, foi biopsiada a paciente para poder avaliar melhor esse quadro. Ela fez eletroforese de hemoglobina? Ela fez, mas no prontuário, fez, mas devido a problemas burocráticos no serviço, não saiu o resultado. E aí, a ultrassom de abdômen, que ela fez em 2018, tinha sinais de hepatopatia parenquimatosa, nota-se hiperacogenicidade periportal e perivesicular, que pode ser representada por fibrose, tinha uma esplenomegalia homogênea e uma mínima ascite. Ela foi submetida também à endoscopia, não tinha varizes, tinha uma gastrite erosiva de antro moderada, e também foi submetida a uma colono, que também estava um exame normal. Essa anemia aí tá esquisita, né? Porque
quando você mostrou o primeiro hemograma, é uma anemia hipomicro, né? Isso. Hipomicro. Aí levanta-se uma hipótese de uma anemia hemolítica. Não parece um hemograma de quem tem uma anemia hemolítica. Exato. Né? Aí a hemato prescreve reposição de ferro, mas mesmo assim ela não melhora dessa anemia, não é isso? Ela vem demorar um pouco para melhorar, doutora. Acaba melhorando. E você tem o perfil de ferro em algum momento? Não. Não? Estou até com o prontuário aqui aberto, mas não tem. Uma propedêutica bem incompleta dessa anemia, né? Ela precisava, como a Janinha falou, elasforese de hemoglobina, o perfil de ferro, reticulócito, aptoglobina, enfim, estava investigar melhor essa anemia aí. Ô, Janinha, você que é a rainha dos celíacos, você acha que isso pode ser uma anemia de uma doença celíaca? Para os pacientes que têm hepatite autoimune, tem recomendação de investigar a doença celíaca de qualquer forma, né? E aí a anemia da doença celíaca, ela pode ser ferropriva por deficiência de B12 ou ácido fólico. Essa, como o VCM era normal e ficou baixo depois e tem combos direto positivo, eu penso em talassemia minor mesmo. Mas aí eu não sei. Mas deveria investigar celíaco também, né? Toda autoimune tem que investigar, né? E eu não sei, não fiquei muito impressionada com a colestase residual, né? Apesar do reticulado. Pode ser que tenha sobreposição, mas demora um pouco para melhorar às vezes, né? E está melhorando, né? E a plaqueta subiu quando a hemoglobina caiu, né? Que é um clássico também, né? Uhum. Que a gente fazia com interferon. Para fazer a medula... Da barriba. Isso mesmo. Os exames de imagem, que eu já comentei, e aí ela foi biopsiada. Rapaz, eu tô encasquetada, por que a pneumo tá aqui? Rapaz, eu tô Então, ela foi biopsiada, eram 11 espaços portas, que tinha áreas de extinção parenquimatosa caracterizada por substituição do parênquima por tecido conjuntivo e aproximação dos tratos portais. Nestes locais, observam-se infiltrado linfomononuclear com raros plasmócitos. Observa-se áreas de necrose confluente e multiacinar, dissociadas por edema e infiltrado linfomono, por vezes formando agregados linfóides. Os espaços portas estão expandidos por fibrose, infiltrado linfomononuclear com focos de atividade de interface. O parênquima remanescente exibe hepatócitos balonizados com intensa atividade regenerativa, com formação de rosetas hepatocitárias. Focos de necrose e figuras de retração, a ausência de siderose ou colestase. Como diagnóstico, ele tem uma hepatite crônica com moderada atividade de interface e intenso componente parenquimatoso. E a avaliação do estadiamento encontra-se prejudicada devido a extensas áreas de extinção de parênquima e classificou também como um IPP3, APP3, um AP4. E aí essa biópsia, essa paciente, assim, foi discutido em sessão de patologia, na época, em 2019, mas se quiserem comentar antes, ou já posso passar? Quer falar, Edu? Não, eu achei que a gente ia responder. Eu não sei se eu discordaria de ser uma sobreposição que a Cibele suspeitou, porque as enzimas canaliculares às vezes demoram para baixar, mas com aquele citoplasmático reticulado, eu achei que talvez pudesse ser uma sobreposição hepatite autoimune com IBP. Mas a biópsia não mostrou isso. Então, a gente tem uma hepatite autoimune tipo 1, basicamente ainda com uma resposta meio ruim ao tratamento, por enquanto.
E continuamos sem saber, né, Bruninha? Vamos ver como é que evoluiu. E uma coisa que às vezes... Convidado, Dr. Rudolf. Uma coisa que às vezes quando o estadiamento é avançado, vem a amostra fragmentada, né, comum, assim. Aí não dá para estadiar. Exato. Então, ficamos mais com uma hepatite autoimune. Por enquanto, não temos uma doença biliar crônica. E vamos embora, então, Bruninha. O que aconteceu? Por que a pneumo está aqui? Tá. Aí, só para falar sobre a biópsia, o caso foi discutido na sessão, após a avaliação da biópsia, na qual há muita inflamação, necrose confluente panacinar, rosetas, atividade de interface moderada, componente parenquimatoso com áreas de extinção parenquimatosa, que é compatível com a hepatite autoimune em atividade. Então, como conduta, foi orientado foi optado por reintroduzir a prednisona na dose de 60 miligramas ao dia e reduzir lentamente a dose, uma vez que a paciente estava em uso de imunossupressão há 7 meses, mas ainda com intensa atividade da doença histologicamente. E ele enfatiza na descrição dessa discussão que era como se a paciente nunca tivesse sido tratada. Por isso que tem tanta extinção de parênquima. E aí foi feita essa conduta medicamentosa. Tá? Em setembro de 2000, para encerrar essa parte da hepatite autoimune. Tá? Então, foi optado isso, e ao longo do tempo, hoje em dia a paciente está com boa resposta clínica e laboratorial, após essa indução que teve durante bastante tempo. E a gente tem que lembrar de Wilson, né? Que dá hemólise e, às vezes, o quadro clínico é igualzinho de hepatite autoimune. Verdade. Bom, e aí em setembro de 2019, lembrando que ela chegou para a gente em dezembro de 2019, a paciente iniciou uma queixa de dispneia aos moderados esforços, sem alteração ao exame físico, ela negava platipneia e nem apresentando queda da saturação, sem presença de ortodeóxia. E a queixa foi persistente ao longo de todos os retornos da paciente, quando, em junho de 2020, foi solicitado um eco para investigação. Ela tinha hiperfonese de B2? Não, doutora, o exame físico não tinha nenhuma alteração. Pelo menos na descrição do prontuário em 2019 não tinha alteração, não. Uhum. E a saturação sempre mantendo 97, 98, e sem nenhuma queixa clínica, a não ser a dispneia aos moderados esforços. Nas atividades do dia a dia, ela não conseguiu mais subir uma rampa, escada, e isso assim meio que foi piorando a cada retorno dela. Uhum. Quem estava falando, doutor Irã, que é um clinicão aí, doutor Irã está na reunião ainda? Oi, doutor Eduardo, estou aqui sim. Estou aqui sim. E aí, o que você faria? Eco, está bem pedido? Faria mais alguma coisa? Eu sempre o ecocardiograma dentro de um cenário de investigação de dispneia é sempre um exame interessante, né? Apesar de a propedêutica não direcionar tanto em relação a algum acometimento cardíaco. Mas eu, particularmente, aí quando não vejo um cenário desse Perdão, Luizinho aqui no fundo. Mas quando eu não vejo um cenário desse sem fator de risco cardiovascular, eu geralmente fico para os exames de uma função pulmonar, né? Acho que uma função pulmonar simples, sempre é um exame interessante, e uma tomografia, afinal de contas ela está fazendo uso de imunossupressor e a gente sabe aí o espectro de doença de pneumopatia intersticial nesse cenário de doenças autoimunes. Mas o eco também entra nesse cenário de investigação e sempre o quanto a gente pode acrescentar, melhor. Mas eu acho que eu não deixaria de colocar uma prova de função pulmonar aí e uma tomografia de alta resolução. Vocês lembram do caso da semana passada? Eu lembro. Aquele caso de DB, né, que reativou, e a queixa era exatamente a mesma, era uma paciente com o mesmo diagnóstico. E o Rudolf está na escuta aí? Sim. Boa noite a todos. Oi, Rudolf. Os pneumologistas pensariam que era uma doença autoimune.
O senhor diz o quê? No Quais contexto de as apresentar? possibilidades? A gente discutindo só, a gente vai parando para ver história, exame físico. Numa situação dessa, o Irã foi bem com eco e hematomo? Sim, mas dentro de um contexto de uma doença hepática crônica e dispneia, a gente começa a direcionar pensando em quadro circulatório pulmonar, né? Ela está imunossuprimida, então, de fato, tem que pensar em complicação infecciosa, mas dispneia dentro de quadro de doença hepática crônica e, se não me engano, com sinais de hipertensão portal, a gente começa a pensar se ela não pode ter uma complicação daí, né? Uma outra doença como consequência do quadro primário. Uhum. No exame físico, essa ausência de queda na saturação e na parte clínica, ela negando a platinipneia, excluiria uma possível dessas doenças que se associam? A gente já focaria numa outra? Hepatopulmonar versus portopulmonar. Eu pensaria mais em porta pulmonar, né? O grande problema da hipertensão pulmonar em geral é que o exame físico é frustro, né? Então, a gente espera nada, porque quando você fizer diagnóstico com sinais, os sinais clínicos são de disfunção ventricular direita, né? E quando isso já está presente clinicamente, é porque já está muito avançado. Então, idealmente, você não espera encontrar isso. Você tem que pensar no diagnóstico antes de ter sinal clínico de disfunção de VD. Eu ia falar a mesma coisa, assim, eu pensaria nas complicações cardiopulmonares, eu pensaria em porta pulmonar, porque ela mantém a saturação, ela não tem platinipneia nem ortodeóxia, e a impressão que a gente tem é essa aí que o Rudolf falou, porta pulmonar, a hora que você vai fazer diagnóstico por achado no exame físico, é porque o VD foi, né? Esses 9 meses podem ter sido importantes aí, né? Nós levamos 9 meses para valorizar isso, foi isso, Bruninha? Foi, doutor. Foi nesse período, assim, sempre está no prontuário que está anotado, mas como no exame físico nunca tinha nenhuma alteração, até que chegou no momento que ela enfatizou que não estava bem mesmo do quadro pulmonar, e foi isso que a gente pediu ela. Pessoal, Jaqueline, da opinião também, só acrescentando, acho que as hipóteses levantadas antes de doença intersticial, ou mesmo comprometimento muscular para uma doença autoimune, acho que tem que passar, né, como hipótese diferencial diagnóstico e investigação de dispneia. Acho que uma coisa interessante que vocês falaram, o fato de negar platinipneia, né, isso eu falo sempre para os alunos, o paciente, não sei vocês, mas na nossa experiência, dificilmente o paciente se queixa de platinipneia, né, porque ele levanta e vai andar, então ele não associa a dispneia ao fato de levantar, né. Agora, a ortodoxia, sim, é objetiva, mas também a sensibilidade não é 100%, então o fato de não ter não exclui, então ficariam entre essas duas possibilidades, pensando em doença cardiovascular, comprometimento da circulação pulmonar, afastando, claro, doença intersticial, comprometimento muscular, para justificar a dispneia, mas eu concordo com o Rudolf, a gente tem que começar a pensar em hipertensão pulmonar aqui, se bem que vocês consideraram que ela tem hipertensão portal? Ela parece que tem já, porque ela tem plaqueta baixa e tem um baço grande. Tá. Então, ela tem a premissa básica, né? Tá. E assim, uma coisa que a gente vê lá no ambulatório, até nos pacientes que a gente tem lá na quinta, a gente tem alguns em comum, lá com o ambulatório de vocês, né, Jaque? Gente, é mulher com autoimune. E assim, porta pulmonar, eu não sei se eu estou certa, mas até talvez faça mais sentido, porque tem participação de estrógeno na fisiopatologia. Mas as pacientes que eu me recordo de porta pulmonar que a gente tem são todas mulheres com autoimune. E hepatopulmonar, a gente tem o cirrótico, a maioria, do que eu lembro, não necessariamente autoimune, mas assim, mulher com autoimune, queixando de falta de ar, pensaria mesmo na porta pulmonar. Vou passar para o eco, tá? Sim.
Então, ela fez o eco em 10 de junho de 2020, que tinha um átrio direito com dimensão aumentada, em grau importante, um ventrículo direito dilatado, de grau importante, um ventrículo esquerdo com dimensões reduzidas, e tinha uma PSAP de 132 milímetros de mercúrio. Eu foquei mais ou menos para não ler tudo, por causa do tempo. E aí, Rodolfo? Fechou? Ela tem sinais de HP, né, sinais indiretos que sugerem hipertensão pulmonar com disfunção de VD estabelecida, né. Ela tem um átrio direito muito grande, a FAQ de VD 18%, né, a FAQ é uma medida indireta da fração de ejeção. Então, é uma fração de ejeção de VD próxima a 18% do predito, o que é bastante baixo. Então, é um diagnóstico de hipertensão, né, que sugere, aqui o ecocardiograma é um exame de screening, né, ele sugere hipertensão pulmonar com disfunção de VD estabelecida. Na nossa avaliação, a gente fez as bolhas? Não, doutor, foi só um eco transtorácico mesmo. Encate direito, né? E aí depois foi depois de eu não sei se a Jaqueline ou o Rudo, vocês que viram esse caso na interconsulta ou no ambulatório? Vocês conheciam esse caso? Eu conheço, eu vi ela. E a gente fez o cateterismo, né? Vamos lá? Bom, então, após o resultado do eco, a paciente foi encaminhada para o serviço de pneumologia aqui da escola para investigação e acompanhamento. Então, ela foi submetida a um cateterismo cardíaco de câmaras direitas. Esse é o resultado dos parâmetros. Eu frisei os principais parâmetros para o diagnóstico. Acho que o Rudolf pode comentar, né, Rudolf? Então, aqui, ela fez um CAT direito, né, a gente acessa pela jugular interna direita, faz com Swan-Ganz, aqui, e se anestesia local no ambiente de hemodinâmica. Então, a própria pneumo que faz o exame, ela estava normotensa durante o exame, então 10/6 de pressão, o que é um critério de qualidade, porque a gente não pode fazer o exame com o paciente hipertenso. Tinha um átrio direito bastante aumentado, de 16 milímetros de mercúrio, a pressão normal do átrio direito é abaixo de 5, e uma diastólica final do VD de 23. A diastólica final do VD também tem que ser abaixo de 5. Então, ela tem... Isso daqui a gente está medindo pressão, e isso infere dilatação. Então, ela tem pressões aumentadas de câmara direita, sugerindo dilatação importante de câmara direita, atrial e ventricular. A pressão da artéria pulmonar média está aumentada, em 113/63, com uma média de 80. Então, ela tem níveis de pressão pulmonar suprassistêmicos, tá? A pressão dela sistêmica no braço é 111/64, na artéria pulmonar é 113/64. Em condições fisiológicas, a gente espera que a média da artéria pulmonar seja ao redor de 15. Então, é muito aumentado, tá? Ela tem um regime de hipertensão pulmonar suprassistêmico que já denota bastante gravidade. A pressão de oclusão dela é normal. A pressão de oclusão normal é abaixo de 12, né? Critério diagnóstico abaixo de 15. Então, ela tem uma hipertensão pulmonar que a gente chama com padrão pré-capilar. Então, é uma doença arteriolar da circulação pulmonar. A resistência dela está acima de 2.000 dinas, o que é extremamente elevado. O normal é ao redor de 120 dinas, só para a gente ter noção. O critério diagnóstico de HP é 240 dinas. Então, essa daqui... 2.000 dinas. Isso daqui é uma das maiores resistências que a gente tem, assim, no nosso serviço é ao redor de 2.000 dinas. São poucos pacientes que chegam com esse nível de hiperresistência vascular pulmonar. Com uma complacência extremamente reduzida, que essa CVP aqui é o grau de complacência vascular pulmonar, o que mostra o potencial de elasticidade do vaso. Então, é um vaso extremamente rígido e quase não mais complacente. Tá? O que indica que ela tem uma baixíssima reserva vascular pulmonar. E aí ela tem um índice cardíaco baixo, de 1,51, com volume sistólico muito baixo, de 15,4 ml por metro quadrado por batimento. Então, o volume sistólico normal, indexado, é ao redor de 40 ml por metro quadrado, o que denota que ela tem uma disfunção ventricular direita grave, com
uma SVO2 bastante reduzida, né? O exame foi feito sem oxigênio, então ela tem uma saturação venosa mista muito baixa. Então aqui ela fecha o critério para uma hipertensão pulmonar pré-capilar com hiperresistência vascular pulmonar e sinais claros de disfunção ventricular direita já estabelecida. Pessoal, o doutor já falou do próprio diagnóstico do CAT, que ele falou. E esse eu anotei as gasometrias que foram realizadas no dia do procedimento, justamente enfatizando essa questão da queda da saturação. E aí teve como diagnóstico um aporto pulmonar. E aí foi que esses dados que eu consegui foi com o prontuário eletrônico da pneumologia, que foi iniciado o tratamento com terapia dupla, com sildenafila, 20 miligramas, 3 vezes ao dia. Isso foi o início em outubro de 2020, mas a ambrisentina, 10 miligramas dia, que iniciou em 6 de agosto de 2020 e teve um aumento da dose em 17 de setembro de 2020. E aí a conduta da última consulta da pneumologia, em agosto desse ano, foi que a paciente mantém essa dispneia aos moderados esforços, como subir escadas e ladeiras e andar rápido no plano, e negava síncope ou lipotímia, nega edema de membro inferior, nega dor torácica, palpitação, e a paciente com indicação de terapia dupla, pousou desde dezembro de 2020, e reavaliação com 3 meses. Então, acho que agora podia falar desse tratamento e do prognóstico, né? Ela em relação a esse pulmão aí. Você preparou alguma coisa, Rudolf? Eu preparei, acho que fica mais fácil, Ótimo. pelo menos fica mais interessante. Tá. Que Então, aí eu aqui mostro os slides. Tá, então só foi uma conclusão com a paciente jovem de sexo feminino, portadora de hepatite autoimune com hipertensão portal, que evoluiu com quadro de dispneia aos moderados esforços de forma progressiva, e após exames complementares, como ela foi submetida ao ECA e ao CAT, concluiu-se o diagnóstico de hipertensão portopulmonar, e aí ela segue estável clínica e hemodinamicamente, mas em acompanhamento conosco e com a pneumologia do hospital. Só enquanto o Rudolf prepara, só para deixar claro para vocês que faz o eco, né, o CAT é para confirmar, mas o cateterismo é um diagnóstico hemodinâmico, né, a gente afasta a doença intersticial, embolia crônica, afasta todas as outras causas de hipertensão pulmonar, por mais que o mais provável seja a arterial pulmonar. Afastou, aí a gente fecha o diagnóstico de porto pulmonar nesse caso. A tendência do eco é superestimar a pressão da artéria, né? Tanto superestimar como subestimar. Ele é bom como um rastreamento, né, na avaliação inicial, acho que o Rudolf vai falar, mas a gente pode errar tanto para mais quanto para menos. No segmento, ele é importante para avaliar a função ventricular direita, né, contratilidade de VD, muito mais do que pressão. Então, eu preparei aqui só alguns slides, rápido, tá? São 10 slides para a gente ter uma noção melhor. Então, a hipertensão pulmonar, ela é uma doença de alta morbimortalidade, né? Então, isso é um dos principais motivos para a gente tentar ter que fazer diagnóstico rápido, né? Então, mesmo em condições atuais de acesso à medicação, a mortalidade é ao redor de 50%, um pouquinho mais, 60% em 5 anos. Então, é uma doença grave com desfecho negativo, né? A idiopática, que vamos dizer assim, é o fenótipo mais clássico, que é mais estudado, na verdade, não é mais o comum, mas é o mais estudado, da hipertensão pulmonar, ela é caracterizada por vasoconstrição, remodelamento e inflamação, lesão plexiforme e trombose in situ na circulação pulmonar. Tá? Conforme a gente muda o tipo de hipertensão pulmonar, a etiologia, você começa a ter um pouquinho de mudança no quebra-cabeça da fisiopatologia, mas todas elas têm em comum que elas têm disfunção endotelial associada, hiperplasia da parte da musculatura lisa do vaso e inflamação.
né, em maior ou menor intensidade. Então, se a gente está falando de doenças autoimunes sistêmicas, você vai ter mais papel da inflamação. A inflamação tem sido um dos gatilhos, um dos mecanismos que tem sido mais estudado recentemente na hipertensão pulmonar. Apesar da doença ser hipertensão pulmonar, né, na verdade ela é uma doença vascular pulmonar, é uma doença do vaso. A hipertensão, ela já é uma consequência da doença. Então, o nome é um pouquinho infeliz, mas é assim que ela é classificada. A hipertensão pulmonar, mas é uma doença vascular pulmonar que leva à hipertensão pulmonar, que, por sua vez, leva à disfunção ventricular direita. Então, os sintomas e os desfechos, positivos ou negativos, eles estão relacionados à função do ventrículo direito. Então, a gente, sempre quando está falando em hipertensão pulmonar, a gente, na verdade, está pensando na unidade ventrículo arterial, porque você tem uma alteração de complacência e resistência no vaso, isso gera uma demanda de pressão e fluxo sobre o ventrículo direito, que é uma câmara que não foi feita para tolerar aumento de pressão e fluxo, ela é uma câmara fraca, de paredes finas, que foi feita para trabalhar com uma circulação pulmonar bastante complacente. E aí ele vai responder ou não responder a essa alteração de pressão e fluxo, e isso daqui é basicamente o que vai se externar clinicamente, a capacidade desse ventrículo direito de se adaptar a essas alterações patológicas da circulação pulmonar, né? Então o vaso começa a enrijecer, ele perde elasticidade, isso faz com que o ventrículo direito tenha que trabalhar mais para continuar mantendo o fluxo, a doença vai progredindo, o ventrículo direito vai falindo, porque ele tem uma baixa capacidade de adaptação ao aumento de pressão, né? A hipertensão pulmonar é classificada em 5 grupos, tá? E esses grupos são direcionados para fins terapêuticos. Então, a gente tem o grupo 1, que são as doenças que a gente consegue tratar com medicações específicas para hipertensão pulmonar. Então, o rol é grande, eu não vou passar por todas elas, mas entre elas entram as doenças secundárias à hipertensão portal, né? E entra a idiopática, outras doenças inflamatórias, reumatológicas, autoimunes. O grupo 4 são as tromboembólicas, então, quando a gente está falando de paciente que tem TEP crônico. O grupo 3 é doenças parenquimatosas e hipoxêmicas, então doença do parênquima pulmonar. O grupo 2 são doenças do coração esquerdo. E o grupo 5 são as causas multifatoriais. Então, atualmente, o tratamento ele fica restrito às doenças em azul aqui, que são do grupo 1, o tratamento da hipertensão propriamente dita, tá? Do grupo 1 e do grupo 4. Então, a hipertensão portal, ela se enquadra na hipertensão pulmonar do grupo 1, que é passível de tratamento específico para a doença da circulação pulmonar. Então, o rastreamento, ele deve ser feito com ecocardiograma, né? Então, mas inicialmente ele é um rastreamento clínico, né? Porque a gente não vai sair pedindo ecocardiograma para todo mundo. Então, ele começa na investigação de dispneia, no doente se queixar de intolerância ao esforço, e aí, entre os exames de screening para investigação de dispneia, o ecocardiograma tem que sempre entrar, e você vai, a partir dos achados ecocardiográficos, definir se existem sinais sugestivos ou não de hipertensão pulmonar. Então, a velocidade de regurgitação da tricúspide, a regurgitação da tricúspide é um sinal indireto. Você vai ver se tem sinais como aumento de átrio, aumento de ventrículo, dismotilidade do VD, e vai classificar se a probabilidade é baixa, intermediária ou alta. Então, nesse caso da paciente, a probabilidade dela era alta, né? Ela já tinha hipertensão pulmonar com disfunção ventricular direita. E o diagnóstico de confirmação, depois de a gente excluir todas as causas, como a doutora Jaquelina falou, e chegar a indicar o cateterismo, ele é quem vai dar o diagnóstico. Então, acesso pela jugular, feito em ambiente de hemodinâmica, e a gente vai fazendo monitorização em tempo real com manometria, acessa átrio, ventrículo direito, infundíbulo do VD, e loca o catéter distalmente, faz manometria e aí faz medida de fluxo, com volume sistólico e débito cardíaco, né? Atualmente, o diagnóstico de hipertensão pulmonar, ele ainda é um diagnóstico tardio. Então, esse aqui é um estudo muito interessante, que é australiano, que estima que mesmo em cenários de primeiro mundo, o tempo para diagnóstico de HP, em média, é 3 anos. Então, demora mais ou menos 3 anos para o doente chegar a receber a primeira medicação, né? 1 ano
é muita por conta do paciente mesmo, de não reconhecer os sintomas e não identificar que aquilo que ele está sentindo é de fato uma dispneia não normal, e 2 anos aproximadamente dentro do sistema de saúde até ele receber o primeiro cateterismo e aí ser prescrita a primeira medicação. Então a gente ainda falha um pouquinho no diagnóstico precoce, o que faz com que a gente faça diagnóstico, muitas vezes, com disfunção de VD estabelecida. Então, a disfunção de ventrículo direito, ela é a linha final da história natural da doença. Então, para a gente chegar nesse ponto, a gente mais ou menos perdeu mais de 80% da reserva vascular pulmonar, aí a gente vai ter sinais de disfunção ventricular direita clínicos. Então, a gente faz um diagnóstico tardio, infelizmente. O nosso trabalho sempre é tentar trazer esse diagnóstico mais precoce, aí com rastreamento melhor, investigação de dispneia mais efetiva e uso de testes de estresse, que eu não vou entrar aqui, que acho que não cabe, mas é uma maneira da gente tentar fazer diagnóstico mais precoce. A hipertensão pulmonar era definida até 2015, o guideline é de 2016, pela pressão de 25, com oclusão abaixo de 15, e nas do grupo 1, resistência acima de 3 Woods. Isso foi revisto no último consenso, que é de 2019, essa aqui é a primeira publicação em preview, mas ele foi publicado em 2019, e atualmente a gente usa o critério de 20 milímetros de mercúrio no cateterismo cardíaco direito, com oclusão abaixo de 15 e resistência acima de 3 unidades Woods. Então, esse é o critério diagnóstico hemodinâmico. Lembrando que esse perfil hemodinâmico, ele é inerente aos grupos 1, 3, 4 e 5. Então, o cateterismo, ele não dá diagnóstico etiológico, ele dá diagnóstico hemodinâmico. O diagnóstico etiológico é dado pelo contexto clínico do paciente. Então, nesse caso, né, a paciente tem doença hepática crônica com sinais de hipertensão portal, com hipertensão pulmonar, aí a gente fecha o critério, né, fecha como diagnóstico do grupo 1 secundário à hipertensão portal. Então, mas o CAT não faz esse diagnóstico é clínico, né, o diagnóstico da HP é hemodinâmico, mas o diagnóstico etiológico é clínico hemodinâmico. Do ponto de vista de tratamento, a gente tem 3 vias, basicamente, que a gente atua, que é da endotelina, do óxido nítrico e da prostaciclina, e a gente tem algumas drogas disponíveis, né, na via da endotelina, os antagonistas de receptor da endotelina, entre a bozentana e a ambrizentana, que a gente tem no Brasil, tem ainda outras drogas que a gente não tem disponível, como a macitentana. Na via do óxido nítrico, são os inibidores de fosfodiesterase e estimulador da guanilatociclase. Aqui entra a sildenafila, tadalafila e riociguat. Disponível mesmo no SUS, a gente tem a sildenafila só. E a via da prostaciclina, que são os prostanoides e agonistas de receptor IP, que a gente tem disponível a iloprosta inalatória e tem algumas outras drogas aprovadas, mas não disponíveis para uso dentro do sistema público de saúde. Então, a gente tem o tratamento, a gente tem algumas restrições, aliás, várias, né? O Brasil é um dos países que tem mais drogas não disponíveis, dentre aquelas que a gente sabe que já tem comprovação para hipertensão pulmonar. Então, a gente, felizmente, tem as 3 vias para atuar, mas com drogas restritas dentro das 3 vias. A gente não tem acesso a todas as drogas que já existem no mundo, né? O tratamento e a classificação de gravidade, vamos assim, ela é multidimensional. Então, uma vez que a gente tem o diagnóstico de HP, para a gente definir se o doente é grave ou não grave, a gente usa uma tabela, eu não vou passar por tudo, porque eu acho que não cabe, mas é uma tabela multidimensional, onde você vê clínica, capacidade de exercício funcional, parâmetros ecocardiográficos, parâmetros hemodinâmicos, e você tenta classificar o doente com base se ele vai ter um baixo risco, risco intermediário ou alto de desfecho negativo, que é risco de evoluir a óbito, né, dentro de um espaço de tempo. Então, a gente faz isso na avaliação inicial e faz isso periodicamente, para definir tratamento. Então, tanto o tratamento inicial quanto a mudança de terapia, ela é baseada nessa estratificação de risco. Então, a gente faz, a partir da avaliação hemodinâmica e da avaliação multidimensional, com eco, cardiopulmonar, caminhada, avaliação clínica, a gente vai classificar o doente se ele está em risco baixo, intermediário ou alto e vai definir a conduta. Então, essa doente a gente definiu ela como risco intermediário para alto, iniciou com terapia combinada, com o intuito de ir escalonando ela e reavaliar ela em um tempo de espaço curto. A proposta é sempre de 3 a 6 meses, se possível.
Aí você e reavaliar com tudo, não é só o cateterismo, é reavaliação multidimensional completa, estratificar e aí fazendo terapia sequencial, se for o caso, ou, né, ou aumentando as drogas, até você atingir o máximo de alvo terapêutico, né? O nosso alvo terapêutico é sempre trazer ela para o baixo risco, se bem que isso nem sempre é possível, mas é o objetivo, né? Qual que é o objetivo do tratamento é sempre tentar trazer o paciente para o baixo risco. Isso. Legal, parabéns, Rodolfo. Você estranhou um pouco essa paciente ter já esse grau de comprometimento intermediário para alto, ou não tem muita associação com... Assim, ela é muito grave, né? Do ponto de vista hemodinâmico, ela é uma paciente extremamente grave. Olhando assim a história clínica, o que me vem à mente é que ela provavelmente assim, não percebeu os sintomas, porque o diagnóstico foi feito com disfunção de VD franca, né? Então, eu não acredito que foram os 9 meses que se passaram entre ela falar que tem dispneia e o eco. Provavelmente ela deve ter algum grau de hipopercepção do sintoma, porque ela acho que ela estava sintomática antes. Essa é a minha leitura pessoal. Ela deveria estar sintomática antes e não ter referido, né? Eu não sei, Não sei, acho que isso a gente vê principalmente na hipertensão portopulmonar, né? Por isso que na doença hepática é difícil a gente usar a classe funcional, caminhada, porque tem outros mecanismos, né, que acabam confundindo o sintoma ou o desempenho físico. Por isso acho que o CAT tem um papel fundamental, o mesmo teste de exercício cardiorrespiratório que a gente faz. Mas eu acho estranho, acho a evolução muito rápida, mesmo que ela não tenha percebido, a doença hepática dela começou em 2018, né? Eu acho muito rápido, e na doença hepática, geralmente a gente vê aquela a fase, né? Tem um componente mais hiperdinâmico no começo, mesmo um doente mais grave, a gente vê o paciente com débito cardíaco até um pouquinho, né, normal, um pouquinho para cima, com hiperresistência, mas o débito preservado. Então, não sei se ela não tem um componente de autoimunidade no pulmão. É o que eu pensei também. Né? Acho que é outra hipótese. Que ela tenha duas doenças juntas, né? A gente não tem doentes hepáticos, o doente hipertensão portal, eles são graves, morrem mais, mas eles não costumam ter hemodinâmica tão ruim assim. Então, não sei se não é a doença autoimune, né? E mesmo naquele grande registro francês, né, que é mais de 600 pacientes com hipertensão portopulmonar, só menos de 3% tinha doença hepatite autoimune, né? E nesse subgrupo a gente conhece muito pouco mesmo. Então, a minha preocupação, será que não tem um componente muito inflamatório, né, como a gente vê no lúpus? Se ela tivesse a hepatite autoimune ainda em atividade, qual seria a estratégia de vocês agora, assim? Ela teria alguma outra opção? Eu acho que não está com sinais de atividade, né, Bruna? Você falou que ela normalizou enzimas? Isso, doutora, ela veio em março, os últimos exames que a gente tem, tá com enzimas normais e canaliculares fosfatase 120 para um limite de 105. Jaquelina, quando não está respondendo e a gente tem enzimas persistentemente elevadas, a gente tem outras estratégias de tratamento que seria a substituição da imunossupressão, né? O fato dela não estar respondendo, eventualmente, a combinação de asa e PRED, então a gente poderia ter como segunda opção micofenolato e outras formas de imunossupressão. Mas, em geral, a gente faz isso quando a gente não tem resposta, né? E essa paciente parece que, do ponto de vista da hepatite autoimune, ela foi bem. Sempre tem uma dissociação, histologia e laboratório, né? Ela não foi rebiopsiada, né, Bruna? Não, e atualmente ela está com 5 de PRED e 150 de asa, numa dose de 2,1. Dá a impressão que da hepatite autoimune ela está respondendo bem. Mas que realmente não é comum, essa gravidade em tão pouco tempo no paciente com hipertensão portal, não é comum. Até eles têm um componente hemodinâmico
mais benigno, né? Apesar da mortalidade alta, que muitos associam à doença hepática. Então, eu estou fazendo um pouquinho de uma analogia com o lúpus, né? Às vezes o lúpus não tem nenhum sinal de atividade da doença fora a hipertensão pulmonar, e a gente trata com imunossupressor de forma mais agressiva e o doente melhora da HP, né? Essa é a minha dúvida, tem pouca coisa na literatura mesmo, porque tem relatos, né, só de casos de hepatite autoimune e hipertensão pulmonar, né? Então, essa é a minha única preocupação. Talvez a gente pudesse dar uma estudada, ver se tem mais alguma coisa na literatura que embase um tratamento mais agressivo da doença autoimune. Porque aqui da HP, né, Rudolf, eu acho que a gente até pode, se ela tiver marcadores não invasivos, né, contratilidade ainda ruim, BNP alto, acho que a gente pode avançar na terapia, né, mas senão a mortalidade é muito alta mesmo nessa situação, né. Ela é hipopercebedora, né? Isso porque com essa hemodinâmica, ela não tem uma queixa que é compatível com esse perfil hemodinâmico, né? Agora, a chance da gente conseguir trazer isso para perto da normalidade, né, é muito pequena, do ponto de vista hemodinâmico, né? A gente não vai fazer milagre com 2.000 DINs, né? A gente não vai trazer isso para nem perto do normal. Então, acho que a gente vai ter que escalonar, né, o máximo que a gente puder e ir associando droga, né? Mas ela é hipopercebedora, isso é um fato, porque ela não parece ter essa gravidade, do ponto de vista clínico, né? Mas vamos olhar, acho que eu pensaria na hipopercepção ou realmente na autoimunidade, né, como um perfil inflamatório, né, para ter tanto remodelamento assim, né? Eu não vi na etiologia, Jaqueline, o Rudolf, eventualmente medicamentoso poderia fazer isso? Tem anorexígenos, né, podem levar, algumas outras anorexígeno, que sabidamente, assim, que é confirmado mesmo, são anorexígenos, né. Tem algumas outras drogas que têm relatos de casos que uma probabilidade de levar HP, mas ela não tinha nem uso, né, de nenhuma outra medicação. Você está pensando em doença hepática e pulmão, isso? Eventualmente a gente tem visto umas hipertensões portais não cirróticas por doença de endotélio, vasculares hepáticas, causadas pela azatioprina, né? A azatioprina levando HP não tem relato de caso, isso não tem, né? Isso não tem. Mas realmente chama atenção muito, muito grave, considerando que a doença hepática começou em 2018, né? Acho que o nosso diagnóstico mais comum, a Ana está na reunião e ela tem isso no nosso ambulatório de porta de transplante, é identificar essas hipertensões pulmonares quando fazem o screening para poder transplantar, né? E vem aqueles eco, com as pressões altas, tanto que dá dúvida se o eco, por isso que eu perguntei se superestima ou subestima, que a gente acaba contraindicando o transplante naqueles que têm mais de 50, né? Não sei se continua igual. O trabalho continua sendo aquele do Croca, tem um número pequeno de pacientes, né, que ele se baseia principalmente na resistência vascular acima de 240, que é o critério de HAP atual, né, mas é muito difícil a gente conseguir normalizar, até tem um caso ou outro que a gente quer discutir com vocês, até é bom saber que tem esse canal, né, porque às vezes, acho que chegando no melhor possível, né, tem casos relatados de sucesso também com transplante, mas eu sei que é difícil, né, porque a gente pode falar, dá para transplantar e o doador aparece só daqui a 3 anos, 2 anos, aí mudou a condição hemodinâmica do doente, né. Mas eu acho que é difícil normalizar. No Brasil, sem epoprostenol, é difícil a gente conseguir a pressão cair o suficiente para garantir, né, ter um pós-operatório mais tranquilo, né. Os casos que a gente tem lá na quinta de manhã, eu me lembro aqui de 3 mulheres e as 3 são autoimune. A gente tem a Maria Conceição, tem umas 3, sim. Tem a Ruth, tem a Janaína Teuton, que é a professora. Então, assim, conseguiu
adequar nenhuma, né, Jaque? Para não. elegível para transplantar. Não conseguimos. Só tem uma que está bem, mas acho que do fígado não está tão ruim assim. Vocês acho que não indicaram. Não, é uma outra. Mas... Aparecida. Teve semana passada. Isso. O fígado é bom. Ela não é. Mas é muito grave. Nesses registros, mortalidade com tratamento adequado, 5 anos, 50%, e hoje na HP idiopática a gente tem paciente já com 10 anos de segmento, né? Antes morria com 3 anos, hoje a gente tem uma sobrevida bem maior. Acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho, procurar na literatura se teria algo a mais aí do ponto de vista de... pensando em doença autoimune, né? O transplante está perguntando, não coração, pulmão, né? Pode até ser só pulmão, mas tem relatos de pulmão e fígado, né? Pulmão e fígado, transplante de pulmão e fígado. Então, é um caso bem difícil. Mas eu acho que, Rodolfo, a gente pode escalonar, independente de conseguir fazer CAT, né? Para ter certeza que ela não está bem, eu tentaria. Acho que a gente aumentar mais a dose do sildenafil que a gente tem, né? Pode tentar associar a iloprost que a gente tem. Eu perdi. Oi? Ela tá com quanto, Jaque, do sildenafil? Eu perdi. Bruninha, você tem... Tá com 23 vezes. 23 vezes, isso. Acho que escalonou já para 40. Escalonou, a gente deve ter aumentado. E só para os se tiver residente na sala, né? Por que a gente pede para não entrar com beta-bloqueador, né? Vocês viram o volume sistólico dela? O foi um dos mais baixos, né? 15. Com 98 de frequência, se abaixar essa frequência, realmente ela não consegue, né? Gerar débito cardíaco, então por isso que a gente realmente, nesse caso, ela tem contraindicação absoluta, né? De entrar com beta-bloqueador. Isso aí é importante, inclusive, ficar registrado lá pra gente, de fato, assim, esse eco dela é horroroso, eu fiquei impressionada. É importante ficar lá registrado pra gente, para num futuro próximo, né, lembrar. Próximo, vocês trazem um caso mais fácil. Esse é o pior paciente, o mais grave de todas, que acho que a gente tem deve ter, o Rodolfo tem que sair, né? A gente deve ter 20 e poucos pacientes, né? Não são muitos com hipertensão porto-pulmonar, mas eu não tenho dúvida que ela é a mais grave de todas. Jovem, né? Aproveitar para agradecer o Rodolfo, que ele está avisando que está saindo. Super legal a apresentação. Entendemos um pouquinho de hipertensão pulmonar hoje, e acho que talvez a gente não demore tanto para pensar, apesar da paciente ser super pouco sintomática. Né? E vamos terminar, então, né? Não sei se alguém quer mais perguntar alguma coisa para a professora Jaquelina. Obrigado, gente, que eu preciso sair mesmo. Obrigado pelo convite. Você, porque você ia sair, mas só pode perguntar para você. Tchau. Tchau, Rodolfo. Ana Cristina, que é a nossa vertente de doentes graves. Mas eu acho Mas eu acho super bom a gente conversar, né? Porque a gente tem pacientes em comum, né? E o manejo deles é muito complexo. O mesmo melhor momento para indicar o transplante para vocês, né? O que a gente consegue melhorar e talvez transplantar numa condição não ideal em determinados casos. Eu acho, ou às vezes a gente, né, também tem um paciente com hipertensão pulmonar, com congestão crônica, e aí apresenta sinais de hepatopatia, vocês também acabam ajudando a gente nessas situações também, e então, acho que é bem interessante a gente conversar, trocar algumas figurinhas aí nesses casos. Mas essa talvez não seja, eu acho que a evolução dela que foi muito rápida, né? Mas o hepatopata, realmente, a gente tem que a gente usa lá classe funcional, teste de caminhada, e tem um estudo que mostra que realmente essas ferramentas não são boas para quem tem doença hepática, né? Que a gente tem que fazer o cateterismo mesmo, talvez mais vezes,
porque tem outros motivos, né, para caminhar pouco ou se sentir cansado, então... Exato. Muitas vezes a gente vê o cara com ascite, o cara tá sarcótico, o cara tem um hidrotórax misturado, né? A ascite muito comum. Engraçado que essas pacientes que a gente tem lá no ambulatório, Jaque, as que ficam lá na quinta-feira, é a Aparecida, a Janaína e a Ruth. Interessante, e até a própria Maria da Conceição, que ela é do ambulatório da segunda da hepatite, a Conceição. São pacientes que estão bem da doença hepática, nunca descompensaram, nenhuma delas nunca descompensou de nada da doença hepática. Realmente, elas não. E tem talvez os nossos óbitos estejam relacionados mais à doença hepática mesmo, essa que você está acompanhando, elas estão bem do fígado e HP que a gente está conseguindo segurar, né? Mas tem outros que a gente já perdeu pela doença hepática, os cirróticos mesmo. Sim. Fora esquistossomose com hipertensão portal e HP que a gente tem também. Tá bom? Então a gente fica aí à disposição. Super obrigado, Jaqueline. Obrigado a todos que participaram. E Bruninha, que apresentou muito legal o caso. Rudolf discutiu bem. Doutora Lúcia, quer encerrar a reunião? Queria agradecer demais os pneumologistas, né? Eu sempre brinco que a gente da hepato tem mais relação, o fígado, né, em si, tem mais relação com o pulmão e com o rim do que com a gastro. A única coisa que a gente faz é jogar a bile no tubo digestivo. Então, é muito legal essa interação com as outras especialidades, foi super proveitoso hoje. Obrigada pela participação de vocês, obrigada, Bruninha. Eu agradeço, aprendi bastante hoje também. Então, obrigada, gente. Tchau, tchau, boa noite. Obrigada. Obrigado. Boa noite.